Bom dia, boa tarde, boa noite, Levels do Mundo, estamos aqui para mais um Fugidos do Armário. Eu sou o @inglês com PR, estou aqui junto dos DJs e hosts. Luan Taide. Não, Milu. Rubens Verreis. E é isso aí, hoje temos um episódio muito divertido, solta a vinheta. Bem-vindos ao Fugidos do Armário, o podcast da Level Crew. Grande momento, grande momento. Ai, tô bem empolgado que a gente tem convidada hoje, uma pessoa. Quer dizer, não foi muito convidada, né? legal. Ela só apareceu veio. aqui, nós vamos ter que fazer a Vai entrevista. acontecer. Não vai ter Ela disse cachê. que ela não vai arredar pé até alguém fazer uma pergunta pra ela no podcast. Exatamente. E é o mês do orgulho, né? O primeiro episódio do mês do orgulho. Você tem orgulho? Não, eu não tenho orgulho de nada. Só tô vivendo. É uma pessoa que é artista, é bonita, mas não de rosto. É bonita de longe, assim, É observando. drag. Ex-drag. Será que é? Ex-drag. É. Vamos conversar sobre isso conversar e muito sobre- mais. Logo depois. Aquele... Logo depois da recomendação musical do Paulo, que hoje eu vou recomendar pra recomende. vocês, Baby 95 da Lineker. Ai, Baita que música, chique. tá? A música, tô viciado, tá linda e fica um trechinho de Baby 95 aí pra vocês. Baby, vem dormir comigo. Uhul! Sou de bebê, mas se beber melhora. Musicão. Musical. E também queria fazer um convite pra vocês. Dia 24 de junho, na Casa Rosada, em Novo Hamburgo, vai rolar o primeiro show da Solar e os Planetas, banda que já tocou muito na Level. Show internacional, hein? Show internacional, primeiro show fora de Caxias. Vários shows. Estarei organizando uma van pra galera de Caxias se a galera pilhar, tá? Então vamos lá, fica o convite. E agora eu deixo com vocês nesse episódio maravilhoso. Eu convido aqui pra chegar aqui na nossa mesa, Taira Lopes. Pode entrar. Hebe Camargo! Seja bem-vinda, pode! Isso, não derrube câmeras, que é Cuidado, caro. cuidado. Veja só. Ó, coloca o foninho. Dá oi pra câmera. Tô nervosa. Tá nervosa? Estou, cara. Imagina, tu não conhece Já, ninguém Lito, aqui. muito obrigado. Viu? Nossa voz é linda aqui. Nossa, incrível. Boa noite, gente. Boa noite, Taira. Como você noite. está? Como foi seu final de semana? Nossa, foi meio caótico. Quinta-feira, na festa do Lua, que tava incrível. Eu bebi um pouquinho demais, também umas 7, 8 tequilinhas, mas foi babado. Pior que eu falei aquilo, mas eu não tive a festa inteira. Ela Sorte tava a tua, curtindo, ela amiga. tava curtindo. Relatos que eu dei uma barbarizada. Relato, só relato. Amiga, você tá empolgada de dar essa entrevista? Tô guria e super nervosa. Imagina, Real. amiga, tá tudo certo. Quais são os seus pronomes? Vamos começar por aí. Não me chame. Não, eu não me importo muito com pronome, desde que você respeite meu nome social. Até porque mas eu acho que meu nome combina mais com os pronomes femininos. Eu sempre falo que quando a pessoa usa otária, me lembra otária. E me dá gatilho. Lembra da escola. E da Level também. Vamos esclarecer, né? Pra quem não sabe, a Taira é uma pessoa não binária. Exactly. Então, eu me considero uma pessoa não binária. Me descobri, acho que faz uns 4 anos que eu me entendi como uma pessoa não binária. E que eu acho que eu não me encaixo, assim, dentro dos rolês da binariedade. Entre o feminino e o masculino, assim, eu gosto de estar brincando com essa coisa de incomodar e distorcer a percepção das pessoas sobre o gênero. Quando que foi que tu Sobre isso. chegou em contato com esse termo? Como tu conheceu? Se tu teve referência de pessoas que são não binárias que te levaram a entender isso sobre ti? Foi na internet. Eu não me lembro se foi de alguém, assim, especificamente. Mas foi através da internet, pesquisando mesmo. Eu lembro que eu teve uma época da minha vida que eu me considerei não binária, mas por negação, assim, da minha mulheridade e transgeneridade, né? Não que pessoas não binárias são trans, e eu me conhecia como trans na época, só que quando tu se compromete a entender realmente a tua identidade, tu vai a fundo, né? E aceitar que tu é uma mulher trans e aceitar várias violências que tu pode vir a sofrer, né? E em certos casos também serve como uma ponte, né? Pra também partir para outros pontos da transição. É mais assim. confortável tu entender primeiro que tu não se encaixa no que tu já sabe que tu deveria ser, pra chegar onde tu realmente é. E é um rolê que também é bem silenciado dentro da sigla, assim, porque tem uma galera que não bota fé, que acha que, tipo assim, essa é uma palhaçada ali que tu tá inventando. Já ouvi, tipo, que eu era um viadinho de peruca querendo aparecer. Uhum.
E- Quem sabe, sabe. Quem sabe, sabe? E daí, tipo, é foda, assim, também porque a galera, às vezes, quando tu entra nesse contexto de que tu é uma pessoa não binária, tu obrigatoriamente tem que performar os dois gêneros, tipo assim, eu vou ir com metade vestido e metade Como se terno. tivesse um botão, né? Como se é, tipo, o botão da A Samira, da a Samira. Mas, por exemplo, isso é mais recente, né? Tem 4 ou 5 anos que tu falou? É, por aí, se eu não me engano. E qual que foi o teu processo antes disso? Então, a minha história começa lá em Uruguaiana, né? Que eu sou a garotinha Da fronteira. de Uruguaiana. Da fronteira. E eu sempre fui uma criança viada. Tipo, desde que eu me lembro, minhas primeiras memórias, assim, de trauma de infância. Acho que essa história eu já contei algumas vezes. Que quando eu era criança, eu devia ter uns 3 anos, assim. Eu ia pra creche, eu tinha 2 coleguinhas. E a gente já era, assim, umas criancinhas viadinhas que aprontavam uns negocinhos. Que era Luan, Que era o Luan, E a Taíde e o Francesca. Francesco. E daí, enfim, rolou alguns episódios, assim, quando eu era muito criança, que daí eu apanhei dos meus pais e fui, tipo, extremamente reprimido. E eu venho de uma família evangélica também. Ah, tem esse babado Então, também, né? Que é outra história. É foda, assim, tipo… Tu cresce a tua vida inteira ouvindo que tudo que tu sente dentro de ti é errado, é pecado e tu vai pro inferno. E daí, enfim, quando eu comecei a virar adolescente, vem aquela coisa da revolta, eu tinha um melhor amigo e eu tinha a sensação de que ele era viado também. Só que daí a gente era melhores amigos, assim, sem falar nada. Até um dia que a gente resolveu se contar e a gente ficou passada. Ai, não acredito, Mona. Mona, tipo, porra, caralho. Passada. E daí Passada. a gente foi pro teatro. Que o teatro é o antro Gay. das gays LGBTs. Né? Ai, tava fazendo teatro, não sabia que tu era gay. Foi daí que a minha mãe começou a se incomodar, porque ela começou a perceber minhas amizades, que daí eu já tava, assim, dando todos os trejeitos possíveis. Teste do sofá. já tinha feito algum. O book rosa. O book rosa. E daí… No caso, trazendo pro tema book colorido. Olha, que Book arco-íris. E daí, nesse processo de né, que eu tava começando a me descobrir, eu fui expulso da igreja também. Porque a pastora lá, que era praticamente, assim, minha segunda mãe… Também percebeu. Eu devia estar dando muita pinta. Porque, tipo assim, todo mundo percebeu na mesma época, tá ligado? E daí ela me expulsou da igreja. Mas esse teatro não era da igreja. Não era da igreja. Te expulsou da igreja. Me expulsou da igreja. Amiga, e tipo assim, foi bizarro, porque tipo, tinha o encontro de jovens. E ela pegou, assim, no meio do encontro de jovens. Ela me tirou de lá do meio, me chamou na porta e falou: então, tu não pode mais vir aqui. Aí eu fiquei assim, eu falei, tá, mas o que? Eu tô pagando dízimo. Aí ela começou a falar em línguas, salabachuras de cântares, não sei o que. Daí eu… E yara, yara, yara. E hoje em dia Daí assina eu- level, né? E daí- Não pode entrar aqui, mas chega. E daí eu entrei eu fui lá dentro, peguei minha Bíblia, que era uma Bíblia jeans. Tipo, não, era uma muito foto da viado, Lana. tá ligado? Daí eu peguei e fui embora. E daí comecei minha revolta em casa, né? Tipo, daí eu comecei a, tipo, desobedecer muito, querer sair toda hora. Isso com que idade? E tinha 16. Nossa, a gente tem uma história muito parecida, amiga. Nossa, Nunca tinha me tocado. Até que demorou, né? Demorou, assim, esse amiga. processo. E daí, com 16 pra 17, minha mãe me mandou embora de Uruguaiana. Me mandou pra cá. E daí, aqui, que eu vim morar com meu irmão também. Tipo, eu fiquei morando com ele. Foi bem intenso a época que eu morei com ele. Ele era meio carrasco, assim, comigo. E aí, foi um processo de descoberta meio doloroso, assim. Porque eu vim pra Caxias, eu não conhecia ninguém. Tipo, eu vim no período de férias. Então, tipo, eu não tinha, escola pra ir conhecer pessoas. Daí, eu tinha que ficar em casa. Daí foi um processo, assim, daí eu conheci o pessoal os emos da época. Os famosos. Os famosos emos do parque. Acho que isso é meados de 2011, por aí. É Lady Gaga em alta, assim. Último não, hit solo estourando, dela. era tipo… Tokyo Hotel. Exato. Bring Me The Horizon. Esse mesmo. Ah, é verdade, tu era emo, ainda não Eu tinha era Gaga emo, na não. A história. Gaga era emo naquela época. Ela A era Gaga emo? era emo também nessa época. E daí foi esse processo. Daí foi bem difícil. Depois fui morar com a minha tia. E daí, quando eu fui morar com a minha tia, eu comecei a ficar mais de boa, assim, porque ela me aceitava mais, ela era, tipo, super de boa. Daí eu comecei a namorar. E daí eu subornava ela com R$50 por mês pra mim poder dar rolê e ela não contar pra minha mãe. Oh my Querida. God. E funcionou? tu trabalhava na época? Trabalhava na Subway. Oh my God. Ah, tá. Do meu primeiro emprego. E daí, bom, quem me conhece sabe que eu me exponho pra caralho no Twitter. Inclusive, @Taira Lopes. Me sigam. E nessa época também, assim, declarações de amor pro Aleph, querido. Beijo. Oh. E postava tudo no Twitter, assim, tudo. Daí alguém foi lá na minha cidade e abriu meu Twitter pra minha mãe e leu tudo o que eu postava. E daí eu lembro, eu tava assistindo novela com a minha tia sentada na sala, assim, a gente fumando cigarrinho. E aí minha mãe me ligou, chorando, perguntando o que
que era aquilo, que tava lá, que foram ler pra ela. Eu falei, porra, né, mãe? Tipo, você tá na internet. Homossexualidade. E daí eu falei pra ela, né, das coisas, tudo que eu já tava namorando, enfim. Daí ela chorou, perguntou por que eu não tinha contado pra ela. Aí eu falei, tu me expulsou da minha cidade, tu quer que eu vou te contar como, né? Tipo. E aí, depois disso, o nosso processo foi acontecendo, assim. Hoje em dia, eu me dou tri bem com a minha família. Eles, tipo, aceitam, né? Porque eles ainda são da igreja. Então, ainda tem aquela esperança de que em algum momento eu vou voltar atrás, vou me arrepender e vou achar uma varoa. É o que a minha mãe sempre mal sabe ela que eu quero uma varoa. Varão. Amiga, mas na verdade tu tá no arquivo confidencial. Pode entrar, Regina! Regina! Pensa babado, né? Pode entrar família inteira. Deus que vai te curar. Pastor! Mas isso é babado da igreja. Eu acho que muita gente tem a história parecida de que a igreja que é pra ser um lugar aberto pra gente e acaba não sendo, né? Eu, na verdade, eu fui criado nessa questão da igreja católica, no caso, mas nunca foi essa questão mais profunda, assim, de não poder fazer as coisas e tal. Mas acho que é a história de muita gente, né? Ah, e eu também tive um rolê assim, tipo, não com a igreja evangélica. Na igreja católica tem uma sessão chamada Renovação Carismática Católica, que é muito parecido com a igreja evangélica, oram em línguas e tudo mais. E eu sempre fui super artística, gostava de dançar as dancinhas lá na frente e tudo mais. E daí chegou um ponto, teve uma vez um retiro eles faziam o Carnaval com Cristo. E aí era muito divertido. E daí se encontrava todos os jovens, né, e tudo mais. E daí, um dos caras que era, tipo, pregador e tudo mais, ele disse, eu preciso conversar contigo. Daí, tipo, tem, assim, de noite, na primeira noite tem a janta. Aí depois tem, tipo, dinâmicas legais. E daí depois tem eles trazem o corpo de Cristo lá. E daí tem... É tipo aqueles retiros, assim? É, e daí esse cara, ele disse assim, vamos conversar agora. E daí, tipo, já era 2 da manhã, eu já tava morta e cansada. E aí a gente foi numa capela e daí ele disse assim, então, a gente sabe que tu é gay. E deu... Tá bom, então. E daí eles disseram, tá tudo bem, só tu não pode praticar, tipo, não pode transar com outros caras. E daí eles queriam, tipo, me esconder, não queriam que eu fosse dançar e tudo mais, mas eles queriam me manter lá. E daí é muito confuso isso, porque, tipo, cada igreja tem uma política diferente sobre isso. sim. E eu não cheguei a ser expulsa, mas, tipo, a galera fazia muito... Tipo, a galera da minha cidade, em específico, dessa cúpula, eles, tipo... inventavam umas histórias ridículas. Na época, tipo, antes de eu sair da igreja, eu nunca tinha beijado ninguém, nunca tinha transado com ninguém. Sempre saía boatos de que eu tinha transado com essa pessoa, tipo, beijado essa pessoa. E sempre, tipo, voltava pra alguém da igreja, sabe? Então, tipo, é muita hipocrisia da parte deles, porque, tipo assim, a gente não pode fazer esse pecado, mas eles estão inventando mentiras, que é um pecado também. Ou, tipo, difamando uma pessoa, tipo, é muito ridículo, muito ridículo. Queria te perguntar sobre... Tá, daí tu tava em Caxias, chegou em Caxias. E como foi começar a trabalhar na Level? E como aconteceu isso da noite? Então, desde que eu cheguei, eu sempre fui arroceira, né? Tipo, rolezeira. E daí eu fui de casa em casa, assim. Eu comecei muito indo na Estúdio 54, que era uma casa que tinha lá em 2011. Acho que fechou ali por 2013. Era a minha segunda casa lá, vivia. Daí depois eu fui pra Nox, fiquei um tempão indo na Nox. E acho que foi em 2014, ou talvez... Não, foi em 2012, por aí, 2012, final de 2013, eu acho. Que eu fui pra Level a primeira vez. Eu lembro até hoje, foi numa We Are Golden, a minha primeira festa. E foi a primeira vez que eu tinha ido numa festa e tinha tocado uma música pop inteira, sem remix. E daí eu fiquei tipo, oh my God, isso é tão barro. E daí, nossa, depois disso, morei lá, né? E daí, na mesma época, tinha como é que era aquele rolê que tinha do lado? O cassino? O cassino. E daí, no cassino, rolava aquela festa chamada Nega. E daí, eu comecei a ir na Nega, que, tipo, tinha quase todo final de semana. E eu conheci lá a Sarah Vica. Oh my God! a drag. E daí, quando eu vi a Sarah Vica lá, eu fui meio que atrás do corre, assim, do que era drag. Daí, eu conheci RuPaul. E daí, comecei a assistir RuPaul. Daí, eu pensei, vou tentar o rolê. E daí eu fui um dia de drag na Nega, meu primeiro rolê de drag. Ah, eu lembro. E o meu nome era Naomi Carter. E daí depois... Então fui a primeira Naomi da Foi Level. a primeira Naomi da Level. Do cassino ainda. Meu Deus. E daí o Rafa Maia me chamou pra tocar. E daí ele me disse que me ensinava os rolês ali. Daí ele me ensinou da play, aumentar o volume. E daí eu comecei a Que é o tocar que tu sabe até hoje. que é o meu carro-chefe. E daí eu fui ali pro rolê. E daí começou a ter uma festa na Level, se eu não me engano, era My Diva RuPaul. Que tava bem no auge do RuPaul estourado ali. Ia ter uma competição. E daí me chamaram pra participar dessa festa. E depois disso eu comecei a tocar, assim. E daí isso foi em dezembro
novembro de 2013. Esse ano faz 10 anos. Caralho. Eu escuto muita história de pessoas trans que a parte de fazer drag contribuiu pra que elas se entendessem melhor em relação a isso. Pra ti Nossa, aconteceu isso Magalhães. também? Com certeza, amigo. Nossa, com certeza. Foi através... Porque, tipo assim... eu devo muita coisa à Tyra, assim, a drag. Porque, tipo, ela me colocou onde eu tô hoje em vários sentidos de... Tanto no trabalho com salão, no trabalho da Level. Eu conheci lugares muito foda, gente muito foda. Tudo através da drag, assim. Conheci praticamente todas as drags do RuPaul. Tudo, quando elas vinham pra Porto Alegre, era foda, assim. Eu imagino que talvez um processo também de autoconhecimento, né? De autoconhecimento. Da confiança que tu cria. Nossa, total. Porque tem um momento, quando tu tá fazendo drag, que tu difere, assim. Tipo, isso é um personagem, quando eu me visto. E daí tu veste aquela confiança. Pra mim, pelo menos, funcionou que depois de um tempo, aquela confiança ficou, mesmo depois que eu me desmonte. Então, tipo... Pra mim foi a mesma coisa, porque eu também comecei assistindo o RuPaul's Drag Race lá por 2015, eu acho. E aí, quando eu comecei a me expressar com relação a gênero, tipo... Hoje em dia, parando pra pensar naquela época, eu já entendia que aquilo não era uma montação, sabe? Eu entendia que aquilo era uma expressão de gênero, mas eu ainda usava de, tipo assim, criava personagens, criava narrativas pra, tipo, expressar quando eu tava indo dando rolê. Acho que mais como desculpa, assim, sabe? Pra eu estar usando uma peruca, sabe? Sim. E aí, tipo, gradativamente tu vai entendendo que tu não precisa fazer isso pra conseguir se sentir bem naquela pele. E tu entende que aquela pele é tu, sabe? Sim. Então, tipo, pra mim também super foi isso, sabe? É muito foda. E é muito louco o jeito... E me ajudou nessa descoberta da questão da não-binariedade. Porque eu me sentia muito confortável de qualquer uma das maneiras. Não era como... Tipo... Sei lá... Tu fica muito num personagem e aí tu consegue ser, por exemplo, a Isa, sabe? Tipo, a Isa, ela é super personagem e super separada. Eu era, tipo, uma mistura dos dois. Então, pra mim, acabou ajudando nessa descoberta, assim, da questão de Sim, até quando tu se suavizar essa monta. transição. Quando tu se monta, tipo, não tem uma diferença de persona, sabe? Dá pra ver que é mais pior. uma faceta tua. Eu diria que é um pouco pior. Só tá aliciando certos comportamentos que não saem toda hora. Justificando. Oi, a parte artística, tipo, de, sei lá, montar drag também envolve uma parte artística, de criatividade, de performance também. Tipo, já era uma coisa que tinha em ti, ou também foi uma descoberta que a drag trouxe? Muito descoberto, amigo. Pensa, eu tava... Agora eu tô mais de boas. Mas, tipo, a hora que eu cheguei, eu tava, tipo assim... de nervoso. Mas aí tu pensa assim, tu me dá uma peruca e a Level com 1000 pessoas, eu performo na frente de todo mundo de boa, sabe? E um álcool também, vamos. Um golinho, com certeza. Mas então, tipo, tem todo esse processo, assim, de... Esqueci a pergunta. Artístico de Isso. Da criação do corre e do nervosismo, assim, é foda. Mas, tipo, conseguir limpar todo esse corre, principalmente do nervosismo com a drag, assim, mas... É foda. Não, eu queria saber se de repente a gente puxa pra cada um falar um pouco da sua história também em relação a gênero, orientação. Eu acabei falando já, acho que com vocês Se tu agora. quiser falar mais alguma coisa, amiga, de repente. Bom, eu acho que assim, pra mim, por exemplo, começar a trabalhar na Level já me ajudou com muita coisa, porque, tipo, quando eu morava lá em Serafina, os rolês que eu permeava eram completamente héteros cis brancos, sabe? Então, tipo assim, eu lembro que a primeira vez que eu vim aqui pra Level foi no Natal. Aquela vez eu não tive muita noção, mas, tipo, eu lembro que a Gil me convidou pra ir no Pagodoca, que foi quando eu conheci vocês, né? E, tipo, ver o jeito que a galera interagia com a Gil, tipo, me deixou muito deslumbrada, sabe? Porque, tipo, ela não tava sendo deslocada do rolê. E ela é uma estrela do rolê, sabe? E a galera, tipo... As pessoas não estavam tratando ela nem como uma estrela e nem como uma coisa à parte, sabe? Ela era parte de tudo daquilo, né? E, tipo, foi muito importante pra mim como mulher trans ter vindo pra cá, sabe? Tipo, começado a permear esse rolê que, tipo, me aceitou tanto, sabe? Tipo, me senti uma pessoa finalmente. E, tipo, ver que tem outras pessoas que passam pela mesma barra que eu, com questão de transgeneridade. Tipo, não me senti sozinha. Porque, assim, querendo ou não, lá, quando eu morava lá em Serafina, eu entendia que, tipo, a solidão trans era um negócio que eu passava por ser trans, sabe? A gente entende até certo ponto, mas o sentimento não leva a isso, sabe? E daí, tipo, ver que só eu passava por aquilo no meio de um monte de gente, aquilo tu leva pro pessoal e fica pensando, o que tem de errado comigo, sabe? E daí ter gente pra dividir essa barra e ver essa coisa acontecer com outras pessoas faz com que tu lembre, não, isso não é um negócio sobre mim, isso é um negócio muito maior do que eu, isso não é uma culpa que eu tenho, não é algo de errado que tá comigo, sabe? E por isso que é muito importante pra pessoas trans, pessoas pretas, tipo, permearem rolês que tipo, envolvem o corre delas pra tipo,
dividir esse peso, esse fardo, sabe? De passar por essas injustiças sociais e lembrar que não é um negócio teu, sabe? Ainda dói bastante. Mas, tipo, pelo menos dói com alguém do teu lado passando junto, sabe? É muito louco, amiga, que a gente fala que Caxias é uma cidade muito conservadora, mas tu traz um outro ponto de vista, né? Tu veio de uma cidade que era menor, e aqui tu viu uma possibilidade de ver pessoas trans, enfim, fazendo coisas diferentes. E é legal de pensar por esse lado também, né? Que foi um momento importante pra ti vindo pra cá, ainda sendo um lugar um pouco fechado. Sim, então. e tipo, a minha cidade, eles eram, tipo, eu cresci e me criei num lugar que esperava o pior de mim, sabe? Tipo, as pessoas falavam que eu, sei lá, acordava na valeta depois de uma noite de prostituição, assim, sabe? Tudo pelo entretenimento, tipo, ninguém acreditava realmente que eu fazia isso, né? Só que, tipo, assim, eu lembro que eu tinha uma política de, tipo assim, eu podia fazer o que eu quisesse, nunca ia ser tão ruim quanto que as pessoas falavam de mim, sabe? E daí foi um baque muito grande ter vindo pra cá e permear um rolê que as pessoas esperam o melhor de mim, sabe? Que as pessoas me veem como uma pessoa inteligente, que as pessoas me veem como uma pessoa interessante e tipo, que veem o meu potencial e esperam isso. E, tipo, até criou uma pressão por um tempo, assim, de eu pensar, nossa, eu não posso fazer nada de ruim pra eu não me queimar, sabe? Só que tu tem que achar um meio termo em tudo, né? Ainda mais nisso, tipo, porque assim, eu não me dava espaço pra errar, mas eu ainda assim ficava muito grata e feliz por estar num lugar onde que as pessoas genuinamente me viam como uma pessoa que agregava, sabe? Tipo, me sentir parte de um negócio. Porque eu cresci, tipo, sendo completamente exclusa de tudo, sabe? Então, tipo, vir pra cá e, tipo, ter, sei lá, a Gil, a Ander, a Tyra, pessoas que, tipo, são trans também, sabe? Que têm o mesmo corre que eu, me fez me sentir parte de um rolê. Tipo, por exemplo, se coisas acontecessem no grande círculo social que eu não me sentisse bem, eu ter outras pessoas que iam entender o porquê que eu não me senti bem, apoio, né? sabe? Porque antes eu passava por isso sozinha, sabe? É interessante também pensar sobre esse aspecto da cidade, né? Porque, tipo, lugares como a Level, a Nox, o Refúgio ainda são meio contra a cultura pra cultura de Caxias, tipo. Total. Porque a cultura de Caxias não é essa, né? Mas que bom que a gente tem esses lugares, porque eu vejo muito esse movimento das pessoas passarem a ir na Level, passarem a ir nesses outros lugares e se sentirem, tipo, muita vontade, e aí se apaixonarem por aquele lugar, e aí falarem daquele lugar e propagar, porque realmente é pra muita gente é o único espaço onde essas pessoas conseguem ser quem elas É uma são. bolha, né? Tipo, É uma bolha. a gente vive muito na bolha. É verdade, tem esse muito ponto, na né? bolha. Que a gente vive em bolhas ali, porque se for considerar a cidade em si mesmo, a gente tem poucas oportunidades sendo LGBT e tal. Uma Não, vez- e tipo... desculpa. Não, você ia comentar que uma vez eu vi a Ander falando uma frase que me marcou bastante, que é tipo, pra muita gente ficar dançando lá na pista, tá na Level, é um ato político, tipo, é onde eu posso me divertir. Se libertar, né, E isso me aí. libertar, exato. Muito bom. Quer contar da tua? A minha história de aceitação, claro, existe um processo, né? Tipo, eu lembro de pensar quando eu era criança, assim, eu vou ser padre quando eu crescer. Ai, é verdade. E poder Que? disfarçar É isso pra verdade. vida toda. Eu ficava pensando, vou poder disfarçar isso pra vida disfarçar. toda. Pera, tipo mas assim, isso Eu durante já tinha um plano de contenção. Não, e eu era uma de uma família… Obrigado, amigo. Isso durante a infância? Durante a infância, Porque era de uma família eu até meus religiosa. 13 anos eu também tinha isso, de tipo assim, eu sei o que eu sou, eu vou guardar isso às 7 chaves pra... Exato, você Mas isso é muito tentar louco, ser tipo, tu feliz. tinha uma vontade genuína, assim? Não era genuína. Eu achava que sim, mas no fundo, né, com terapia, depois eu fui descobrindo que era esse medo de Obrigado, aceitação. Que bom, né? Mas, exato, mas eu ia comentar, assim, depois, quando… Primeiro que, assim, meus pais me deram espaço para, tipo, brincar de boneca, com as Barbies da minha irmã. Mas não deram a Barbie sereia. Exatamente. Tive que comprar agora que saiu a Ariel. Ah, é legal de contar essa história. Comprei uma Barbie sereia, guria. Esses dias fui no shopping com a minha mãe, prédio das mães. E aí a gente teve esse momento de cura da criança. E eu comprei minha Barbie. Ele botou fora já agora. Perdeu a paciência. Imagina, passo perfume nela todo dia. Brinco. Mas enfim, daí eu tive esse lar mais aberto nesse sentido, mas… e quando me assumi também teve a aceitação. Que idade tu tinha? Com 15 anos, eu deixei meu celular sem querer, sem Ai. senha, e eles leram, e aí teve, né, não tive muito… No Google, pau duros. Homens Pênis. pelados. Homens pelados famosos. Barão das Imagens. Esse era o clássico. Esse era meu Aí clássico. só o histórico lá, né? Ai, Sem isso camisa, aconteceu né, ainda comigo meio também. Nossa. Daí, enfim, mas assim, o processo de diálogo que eu consegui ter não foi de cara que meus pais me aceitaram, minha família me aceitou, minhas amigas me aceitaram, mas foi um processo de conversar, assim, a comunicação e a terapia ajudou bastante nesse Ai, processo. tu teve uma aceitação no geral, então. Tive, foi mais rápido do que eu pensei que seria, Ai, que bom. assim. Delícia, Mas eu amigo. sinto que, tipo, o processo de tu se auto-aceitar, muitas vezes é mais difícil Nossa, mesmo sim. do que tu Eu demorei muito. externalizar isso. assim. Eu lembro que tu ia era pedagoga quando tu era criança já, né? Por Eu causa ia dessas no questões. psicólogo, Por causa disso mesmo. Porque isso já era aflorado quando tu era criança.
Eu brincava de boneca. Sim, era florado. E aí, eu lembro que no início da escola eu falava, tipo assim, ele vai ser um bom pai. Não necessariamente ele vai ser mas gay. Ele queria meio que, Que né, perguntas que ele te fazia? Como é que era essa sessão? Gosta de menino? Não, era tranquilo mesmo. Era querer saber sobre minha convivência, sobre como era na escola. De onde é que vinha sobre essa meus vontade de brincar de sentimentos. boneca? Não necessariamente, era sobre tudo, assim. Eu lembro que eu falava também muito sobre diva pop. Eu tava muito gostando da Lady ela no Gaga. Charles com Eu 3 tava anos. amando a Lady Gaga. Eu falava da Porque a Lady Gaga ficou em primeiro na Billboard, tô muito feliz! Os desfiles da Victoria's Secret, né? Que é tudo. Mas enfim, é isso. E tu, amigo, como é que foi teu processo? Eu sou hétero. Vim revelar agora. Demorou muito pra me aceitar Surpresa. como hétero. Eu tentei pegar a Tyra. Eu não na, fui ver- com héteros. na verdade, hoje me identifico como uma pessoa pan, mas tenho naturalmente mais atração por homens. Mas enfim, o processo antes disso é muito louco porque a gente se descobre gay antes de saber o que é gay, né? Porque na escola as pessoas chamam a gente, tu é gay, tu é viado. É tu não sei o verdade. Já avisam a gente. e Já tu nem avisa. sabe o que é isso, mas tu sabe que supostamente não é uma coisa legal. Mas, Exatamente. enfim, eu tive esse processo de ser chamado de gay na escola, sofri bullying por causa disso. Mas eu nunca tinha entendido por quê. Daí depois, acho que só com 14 ou 15 anos que eu comecei a entender melhor o que eram essas questões a respeito de sexualidade e tal. Com 14, 15? Que eu entendi de fato. Isso é ser gay. Mas daí eu falei que eu era bi, óbvio, né? Acho que é um movimento que muitos fazem, né? Eu sou bi, enfim, pra agradar a família e os amigos. E depois que eu me assumi de fato, foi com 18 anos, que foi quando meu pai me perguntou assim, o que é isso? Daí, porque eu já tava trazendo várias pessoas pra minha casa. Ele com uma foto do Francesco pelado. Com uma conversa do Grindr impressa. Era tipo isso, eu tava trazendo amigos pra minha casa, né? Nossa, Eu que realmente- corajosa! Que amigos são esses? Gemido. E daí meu pai começou a achar estranho, né? Que amigos são esses e tal. E daí eu falei, pai, é bicha. Eu amo esse processo quando não é bem assumido, que tipo, tu fica com um amigo um tempo ali, que tu traz, de repente esse amigo some. Aí vem outro melhor amigo, muito suspeito. Mas é isso. E daí depois eu tive um processo de buscar entender essa questão de pansexualidade. Inclusive, pansexualidade é um termo perigoso aí, porque tem gente que discute sobre pan e bi, né? Então é importante eu falar que eu me identifico como pan, mas tá tudo bem quem acha que é bi, porque eu particularmente enxergo que o bi é excludente com pessoas trans. Porque É que, tipo assim, eu acho que não é esse o fato, mas eu acho que é um rolê, tipo, que nem... Porque, assim, tem uma grande galera bissexual que, tipo, é completamente contra falar isso, né? Porque eles não querem essa carga pro lado das pessoas bissexuais. Exato. E eu acho que é o mesmo rolê de, tipo, o termo mulher trans e travesti, sabe? É só uma questão de autodeclaração e identificação, tipo, porque são dois termos que surgiram em duas épocas diferentes, que significam duas coisas diferentes. Por exemplo, bissexualidade surgiu na época que a gente só entendia que existia homem e mulher, Isso, sabe? Dois, total, né? total. E daí pansexualidade surgiu pra abranger o resto, mas não quer dizer, tipo, que o termo... Que as pessoas que se identificam Sim. como bissexuais não podem vir pra essa parte aqui também, sabe? Sim. A minha maior questão em relação a isso é porque quando a gente pergunta pras pessoas no geral, o que é uma pessoa bi? Provavelmente essas pessoas vão relacionar que gosta de homem cis e mulher cis, sabe? Então eu não acho isso muito justo, então eu prefiro me identificar assim como uma pessoa pan. Sim. E foi um processo muito louco, assim, porque quando eu era adolescente, eu de fato tinha atração por meninas também. Só que eu meio que negava isso, porque eu também sabia que eu gostava de meninos, sabe? Então eu não entendi isso nessa época, o que era essa dupla atração, ou enfim. Então, tipo, hoje em dia eu penso, se eu sentir atração por uma mulher, então tanto faz, sabe? Então. Não, e eu sempre levanto essa questão, ainda mais quanto mais bebida eu tiver, mais eu levanto. Que, tipo assim, como é que tu vai dizer que tu não sente atração por todos os homens, ou todas as mulheres, ou todas as pessoas não binárias do mundo, sabe? Pra Sim. dizer que tu é hétero ou é gay, sabe? Sim. Tipo, pode ser que na sua grande maioria tu se sinta atração por um lado ou pelo outro, mas tu não tem como, tipo, saber que tu nunca vai se sentir atraído por mulher nenhuma no mundo, sabe? E tem também a questão afetiva, né? Que às vezes, tipo, sei lá, sexualmente tu funciona de uma forma, mas de repente tu se apaixona de outra forma. Sei lá, acho bem que isso. é tão complexo, né? O sentimento. Não, e tem esse rolê. Eu já eu sinto- conheci vários desses. com a tua família foi de boas a aceitação? Não foi. Ih. Foi bem complexo, assim. A minha mãe era bem tranquila, assim. Meus irmãos, na época que meu pai foi me chamar pra perguntar sobre isso, aí eu fui conversar com meus irmãos, né? Daí eu falei, Será que eu é falo? isso aí. Não, falei pra eles, Isso o que aí. vocês acham sobre isso? Eles, porra, óbvio que a gente já sabia, né? Se manca, Bom, viado. bom. Sai fora, bicho. E daí o meu pai foi um processo, assim, durante, acho que um ano e meio, assim, foi bem complexo, assim, esse dia a dia com ele. Mas, hoje em dia, é bem de boas. Ele
nem dá bola. Inclusive, pergunta, ele acha que eu namoro um cara e que eu não levo eles pra ali na minha casa porque eu namoro com um cara e não quero mostrar, sabe? Mas é só porque, tipo... E daí tu fala, nossa, mas vocês odiaram o Francesco, vou levar pra eles amavam ele. Não tem como não amar. É, pra quem não sabe, o Diva. Francesco é meu ex, né? Inclusive. É de todo mundo Iconic. nessa roda. Iconic. É difícil esse rolê da questão da aceitação, porque, tipo assim, tem aquela galera que fala que a nossa geração é super mais fácil de ser aceita pelos pais, sabe? Nossa. Mas isso é muito relativo, muito Eu acho que relativo. essa geração mais atual agora até tem um contexto mais fácil, assim. Mas a maioria dos nossos pais eram perturbados porque não tinha acesso à terapia na época. Não, com a minha família foi péssimo, assim, porque, tipo, a parte por exemplo, pra ti, a tua família era evangélica, por isso que tu era evangélico, né? Eu não, eu fui porque, tipo assim, ali eu encontrei um círculo social que eu achava que me aceitava, sabe? Daí eu fiquei deslumbrada, daí depois eu me caguei nas calças. Mas, antes disso, quando eu era criança, minha família é super de CTG. Eles abriram um CTG lá na minha cidade, que um CTG eu já que fui de existe CTG, até hoje. amiga. Aham, 10 anos. E, tipo assim, Tu também tá? quando eu era criança, eu era forçada a ir pelos meus avós, sabe? Tipo, eles me forçavam e daí eu ia pra dançar e não gostava, odiava, porque eles, tipo, forçam uma masculinidade que às vezes não tem na pessoa, sabe? Aí agora tem esse limbo de, tipo assim, a minha família não me aceita, mas eles querem ter uma relação comigo e daí se isso é bom ou ruim, sabe? Isso é muito louco. E daí, tipo, é muito difícil pra mim entender, tipo, porque quando eu tava lá, eu aceitava as violências em troca de pouso, sabe? Sendo que a minha família tem que me dar abrigo se eu não tiver pra onde ir, sabe? Mas é muito difícil lidar com esse limbo de, tipo, não entender o que é bom e o que é ruim. Será que é bom eles terem um contato comigo mesmo que eles não me aceitem, sabe? Porque não tem uma cultura ao redor disso, sabe? Não é um negócio completamente específico. E a Taira já falou isso ontem, tu falou pra mim e pro Fran sobre a questão da família, que no fim, os nossos amigos acabam virando nossa família, né? Aham, A gente demais. meio que constrói uma família à parte daquela que a gente tem, que às vezes tenta entrar em contato, mas é muito difícil esse processo de tentar estabelecer uma nova relação depois de todas essas opressões, assim, né? Eu não Não, sei se vocês, desculpa, Fala. que acham, tipo, da geração dos nossos... Eu tenho essa leitura dos meus pais muito forte, assim, de que eles se importam muito com o que os outros pensam. Aham. Sim, muito. Tipo, a gente consegue viver as nossas vivências, tipo, né? A opinião do outro sempre vai dar uma importância, assim, vai ter um Mas peso, nunca é a mas prioridade. nunca é a prioridade. Eu sempre lembro que as palavras que eles sempre usavam pra mim nessa época, assim, que tava mais conturbada, era o que os outros vão pensar. O meu pai, tipo, eu sou o mais novo de 4 irmãos homens. E, tipo, são 3 héteros casados com a família que eles queriam, assim. E daí ele sempre ficava, tipo, aqui na nossa cidade, o que vão dizer? Que, eu era o garanhão, agora eu tenho um filho bicho, que não sei o que. E eu ficava, tipo, foda-se o que os outros estão pensando. Tipo, eu não tô nem aí, cara. E acho que vem esse... O amor deles é genuíno pela gente, obviamente, mas, tipo, sempre vai ficar esse peso maior da vergonha que eles passam perante a sociedade por ter gerado as divas da cidade. Não, a minha avó, por si só, eu acredito que seja basicamente isso, sabe? De, tipo assim, eu via muito, muito claro. Porque, tipo, eu não tive uma relação com a minha avó até meu avô morrer e eu ir embora, sabe? Aí depois que eu voltei, ela tava doente, e daí a gente começou a finalmente ter uma relação, assim. E aí, tipo, ela é a principal pessoa que tenta um contato comigo, mas eu não consigo por causa dela não respeitar, sabe? Sim. Mas eu via muito claro, tipo, por exemplo, eu lembro de uma situação em específico que eu só tava com uma saia longa, porque eu tava com calor e não queria usar calça. E tava tudo de boas, até chegar a minha tia. E minha avó disse, vai tirar essa saia, não sei o que lá. E daí eu fiquei, tipo... E ela só tinha... Só incomodou por causa que ela só tinha chegou. essas violências quando aparecia alguém de fora, sabe? E aí, tipo, se alguém vinha... Eu tenho certeza que se alguém for lá na minha casa e falar alguma coisa de errado, minha avó vai concordar, só que ela vai concordar da boca pra fora, porque ela não concorda da boca pra dentro, porque ela sabe quem eu sou de verdade, sabe? Mas é sempre isso, é tipo uma super exacerbação do que é a opinião do outro em relação à imagem da família, sabe? Sempre foi isso, sempre foi isso. Eu não sei se é... desculpa, pode falar. É dizer que é uma criação, né, deles mesmo. A gente tá falando ali de como eles foram criados. Porque, tipo, tem uma coisa assim... o que vão me falar de mim como mãe se tu sair com essa camisa amassada? Tipo, ou essa coisa Essa não geração chora... se importa sair de muito brinco. mais. não chora na frente das crianças... Não chora na frente de fulano. Olha fulano vendo tu chorar. E falam isso pras crianças, às vezes, né? É muito isso, tipo... E fica na cabeça mesmo, fica no inconsciente. Eu lembro disso. Colocar brinco, fazer tatuagem, umas coisas muito básicas, assim, sabe? Emprego. Eu acho que é muito, talvez, de família do interior que tem isso, mas eu acho que deve rolar também nas cidades grandes, mas eu tenho muito essa percepção de que No família do interior é interior... pesado porque todo mundo se conhece, né? Aham. Qual que é a festa que tu tem mais orgulho que tu produz na Level? Pra mim, da Level é a Gueto. Que, tipo assim, apesar de ser uma festa que, né, o público, num geral, aqui em Caxias, tem essa dificuldade de aderir a festas direcionadas ao público preto, é a festa que eu mais gosto, assim. Porque é festa sobre isso, né? Sobre acolher essa galera.
Porque o rolê é majoritariamente branco, tipo, sempre. Tu olha, vai pro rolê, assim… Tem vezes que tu tá no rolê e tu não enxerga nenhuma pessoa preta, tipo, isso é um fato. Então, movimentar esses rolês pra que os nossos estejam juntos é o meu favorito, assim. Então, Acho que vão na gueto quando acontecer, pelo E amor tem de a Deus. Bafro também, que acho que é legal Tem de a falar, Bafro né? também, tem a Bafro Como é também. que foi a primeira gueto? Guria, não lembro direito. Mas foi bom, amiga. Foi no mesmo dia que, se eu não me engano, que teve a Bafro. Acho que foi quando a gente fez uma parceria Leve o Refúgio. Que tinha Bafro de tarde, que daí tinha apresentações, enfim, evento lá. E daí depois tinha em sequência a Gueto na Level. Que daí foi bem massa. Essa edição deu bastante gente, inclusive. Foi bem massa. Foi bem Tava lindo. falando sobre o mês do orgulho. Que orgulho. Até agora, tudo que a gente falou. Orgulhosa. Eu queria te perguntar, o que tu acha sobre o mês e da importância desse mês, desse momento? E o que tu tem orgulho da tua trajetória, assim, falando dela e olhando pra isso? Eu acho mais importante, né? E aí? Não acho nada. Não, eu acho mesmo foda, mas, né, sempre acender aquele alerta de que, tipo, a maioria das empresas e os lugares, tipo, botam ali o mês do orgulho e é um mesinho que vão chamar a galera, principalmente a galera… no perfil e depois… Principalmente a letra T, né? Vai ser chamada ali pra dar uma entrevista, pra dar… E não vão ser pago um caixa da galera. Todo esse contexto. Então, acho que é sempre importante celebrar, mas esticar isso pro ano inteiro, porque a galera vive o ano inteiro e precisa desse espaço o ano inteiro, não só pra vender e ganhar dinheiro. E da questão do orgulho, amigo, nossa, eu sou orgulhosa 100%, assim, do meu corre, tipo, porque eu vim da minha cidade lá, tipo, mandado embora, fiz todo o meu corre sozinho, conquistei tudo, assim. E sendo, assim, hoje, né, uma pessoa não binária, preta, afeminado, tatuado e todo diferente, tipo assim, é foda, tá ligado? Tu é atravessado por várias circunstâncias do rolê inteiro. E hoje em dia eu tenho uma cabeça que eu consigo ter esse orgulho e esse respeito pelo meu processo e… Tem uma galera que fala que eu sou arrogante, que eu sou metida, mas querida… É aquariana, tá? aquariana. Não é? Eu fiz o meu, conquistei Signo não o meu e eu tenho o direito de celebrar ele, entendeu? E é isso, porque foi um processo bem difícil, tipo, de anos, assim, principalmente entrando nessa questão racial, assim, de eu ter um entendimento enquanto pessoa preta, de ir atrás desse corre, de movimentar essa cena também. Então, tipo, foi difícil. Então, pra mim, hoje, assim, eu sou extremamente orgulhoso, assim, de fato, assim. Então, Não, e é um existe… orgulho que a gente tem que batalhar pra manter construído, né? Porque, tipo assim, tu pode… Que nem, por exemplo, o Will Smith, assim. Ele, tipo, tinha uma carreira ilustre. E foi só um deslize que nem foi um deslize, né? E eu me acho abençoada, porque eu já dei alguns deslizes. E ainda assim… Tô aqui de firme e pé, forte. entendeu? Mas, tipo Beijo, assim, Will Smith. se tu não sendo um homem cis, branco, hétero, tudo pode vir a cair a qualquer momento, né? Não, total, né, amiga? Tipo, eu sinto… Tipo assim, eu sempre me esforcei muito. Então, pra mim, me esforçar é básico, assim. Mas, tipo, eu sempre tive a noção de que eu sempre tive que me esforçar muito. Eu sempre tive que mostrar ali, sabe? E só o esforço não é E suficiente. só o esforço não é suficiente. Então, tipo, tem que… É diário, né? Hoje eu sinto que eu tô mais de boa, assim. Tipo, já fiz o que tinha pra fazer. Posso morrer amanhã. Posso morrer como uma estrela. Né? Qual deslize tu destacaria, assim, uma coisa super engraçada? uma Qual diversão? deslize tu tem mais orgulho? Eu não sei se eu posso contar isso aqui. Eu acho que não. Vai ser proibido, será? Não. Não, mas quem conhece sabe. Quem me acompanha Quem me nas conhece redes sabe. deve saber. Alguns. Eu queria contar uma história. Tem uma história de quando eu era criança, quando eu tava me assumindo lá em Uruguaiana. Que eu fazia um curso de informática que a mãe da minha cunhada pagava pra mim. Microlins. Lá não tinha nem microfone. Eu nem sei o que é. E daí eu ia pro curso de manhã e no contraturno tu podia marcar um horário pra ir ficar lá mexendo no computador, assim, internet, lan house. E o que tu fazia? Então, daí eu vou lá me divertir na internet. E daí eu… Ai, sério, gente, sério. Essa vez eu queria morrer. Assim. E daí era tipo um computador, assim, enfim, daí tava ali, daí eu… Homens pelados. Famosos. Como é que é? O Marcelo não sei o quê. O Bambambam na época. Do Big Brother. Do Big Brother. E daí Homens pelados, né, famosos. Daí eu tava lá olhando as fotos e meu Deus, que tudo. Que divertido. De anatomia. E daí, sabe como tu sente assim, tipo… Tem alguém me olhando. Era Deus. Daí Era Deus. Já comecei aqui, né? E daí, quando eu olhei assim pra trás, eu não me dei conta que, tipo, a sala do lado era conectada com a minha sala por um grande vidro, assim.
E daí tava toda a outra turma, assim, ó, olhando, chocados e dando risada. E daí eu olhei, eu fiz tipo, nossa. Aí eu morreu por fechei, dentro. assim, né? Peguei minha mochila. E eu juro, eu corri da onde era o curso até a minha casa. Foi assim que ela parou em Caxias. De Uruguaiana até Caxias. Sério, eu nunca corri tanto, assim, ó. Eu corria. E aí eu passei, tipo assim, umas 2 semanas, tocava o telefone da minha casa, eu entrava em desespero, assim. Eu pensava, meu Deus, estão ligando pra contar. Mas aí nunca descobriram. E tu voltou pra fazer? Nunca mais. Não terminei o curso. Ai. Imagina, meu, tu olha... Sério, eu fiquei muito desesperado. Deve assim. ter virado Nossa, zoação. eu não queria me recuperar disso. Sério, tinha, tipo, no mínimo umas 15 pessoas, assim, me olhando e dando risada. Foi, tipo, eu fiquei... Que idade tu tinha? Ai, amiga, eu devia ter uns 12, 13. Chegou a falar 18. Assim. Foi ali no sótão da live. Nossa, sério, foi pânico. Nossa, assim. que horror. Chegou a me dar calor só de lembrar. Ah, pânico real, pânico real. Nossa. Tu chegou a performar em outras cidades já? Já em Porto Alegre, algumas vezes. Acho que... Naquele festival lá também. Ah, eu ia já dizer, toquei aquele no Meca festival, também. como é que foi? Nossa, Alguém me amiga, contou sobre, eu não Meca- lembro. Meca é do caralho, assim. Festivalzão foda. É lá em Maquiné. Não tem mais, né, agora. É, vai ter em Porto vai ter Alegre, em Porto Alegre, no né? final do ano. Vai ter! O Saulo me contou que tinha sumido, que já veio a Charlie XX e No outro o dia Lau. mesmo. Verdade. E o que tu foi E fazer era um lá? rolê legal. Eu fui tocar. Eles tinham os shows e é tipo uma chácara, assim. Daí tem várias casinhas espalhadas pela chácara. Em cada chácara rolava uma festa diferente. E daí eles me chamaram pra tocar numa dessas de música pop. Daí foi bem massa. Foi a mais cheia daquele Ai, rolê. foi tudo. Foi bem no Tu finalzinho lembra de tarde, né? quanto mais ou menos pessoas tu tocou? É que era uma casinha pequena. É. Devia ter umas, sei lá, umas 50 no máximo. Ah, bom. ali. Eram pequenas casinhas ao Era longo da tipo chácara. E aí cada um casinha- chalezinho, assim, sabe? Como se fossem núcleos, assim, de músicas diferentes, assim. Era bem legal. Daí tinha as Era bem casinhas legal. separadas enquanto rolava o o show principal. Saulo ficou me falando acho que umas 2 horas sobre esse festival e eu fiquei Nossa, muito amiga, lembrada. foi tudo. Ah, foi bem A legal. gente foi mesmo. numa galera zona, assim, nossa, muito foda. Eram várias pistas. Inclusive, acho que foi nesse que tinha uma DJ muito foda tocando um frito uma hora. Eu lembro disso. E eu tava muito doida. E daí eu queria falar com ela e elogiar o set. Eu jurei que ela era americana, né? Eu cheguei, oh my god, you set so fucking good. Oh my god. E ela, obrigado. Ela vendo, né, que era Aí brasileira. ela, ótimo inglês. Ai, tava dura, sério. Eu acho que eu sei quem que era, porque ela tava com um look muito americano. Aham, e foi lá naquele rolê na beira da piscina. Sim, era lá mesmo. Nossa, eu jurei que ela era gringa. Aham, Ela eu parecia também, fora amiga. Por algum motivo, né? Aham. Ou ela tava me Começou. tirando pra louca. E falou em português contigo. E era gringa de mesmo. Um português ótimo. Bah, eu fazia muito isso em Florianópolis, eu falava com inglês britânico pra fingir que eu era do exterior, porque tinha uma festa lá What? chamada Santa Club, que tipo, na quarta-feira era a quarta do gringo, né? E daí gringos entrava de graça. Tem muita gente... Fazer isso aqui na Level. Tem muita gente de fora lá, tipo, enchia a festa de gente da França, da Holanda, não sei o que lá. Que legal. E aí era muito massa. E daí, tipo, quando aparecia um brasileiro, eu ficava how you I'm a gringo doing? too. Eu amo tu fazendo sotaque, amiga. E daí, tipo, eu bebadíssima bottle ou water. chapada. Daí eu ficava, oh my god, I'm from England. Ai, tudo, amiga, muito bom. Sim, e daí eles juravam, porque, tipo, a maioria da galera que fala inglês americano, né? E daí, tipo, eles não sabem imitar o britânico, não sabem, tipo, identificar alguém. E daí era muito divertido. Eu fingia horrores. Ou só te achavam retardado. Né? Ai, deixa ela, querida. Tinha que deixar ela, tá bêbada. Ai, Saudades Floripa foi uma... Ai, gente, o papo tava muito legal, mas a gente vai ter que acabar. Finalmente. Tchau. Eu jurei que a gente ia falar sobre economia, eu me preparei todo. Ah, estudou. A economia Cenário Colucci. É, querido. Então tá, assim, a gente geralmente finaliza com uma Beijo. oração. Uma mamada. E uma indicação musical, né? Ai, é verdade, agora eu esqueci. Pensaram? Pode ir que eu vou Sempre pensar. Eu Esqueça também... disso. Pera aí. Sempre Eu vou começar esqueço, comigo galera. então, porque eu pensei. Eu vou indicar do álbum novo da Marina Sena, que tá bom sim, tá? A música Mande um Sinal, mais romântica. Olha, que chique. Muita gente assim, conversa boa, madrugada tem breja pra chegar, o cinzeiro tá a ponto de transbordar. Eu vou indicar o hino Sapatão, que várias pessoas da minha geração se descobriram Sapatão com essa música, que é Girls Like Girls, da Hayley Kiyoko, que eu redescobri essa música e tô apaixonadíssima. Eu vou indicar
uma música do álbum da Ludmilla que não tá sendo muito falado e ele é bem bom. Me defende, por favor. Ah, eu amo. Ótimo. Eu tô pensando em qual, Rubens? Me ajuda. Sintomas de Prazer, pode ser. Pode ser Sintomas de Prazer. O É bem vilã? Vilã. É bem Brigas bom o álbum, Demais gente. também é bom. As mais 5 R&B contra são 1. gostosas, né? 5 contra 1. Oh, pra que ficar dando show? Se minha pussy te viciou, voltou pra casa cheia. E é isso, gente. E eu vou indicar. Deixa a convidada. Ai, desculpa. Nossa, que feio, gente. Achei que eu tinha saído já, tá? Eu vou indicar a Cuba do Johnny Hooker. Ah, eu ouvi essa música, gostei bastante. Que é bem. Eu penso em largar tudo e fugir com você pra Cuba. Bem Ô, bom. vocês sabiam que a Tinashe já teve um girl group com a Hayley Kiyoko? Achei que era com o Johnny Hooker. Eu fiquei Uma passado. Taira, Ou passe, Santinashe. passe seu arroba aí pras pessoas te conhecerem melhor. @Taira Lopes. E ela tem privacy, assim, Quanto né? é? Tá em promoção, 2 por 10. Eu fiquei assustada agora porque eu tava olhando pra Tária pela câmera e daí tu tava olhando pra câmera e pensei, ela tá olhando pra mim pela TV. Usem o cupom de desconto Fugidos do Armário 10. No Privacy. Fudidos no armário. Fugidos no armário. Vai ter um episódio lá também agora, com todo mundo pelado. Logo mais. Apoiadores, só pra apoiadores. É só mudar pro canal da Sex Hot, agora é meia-noite. É isso, galera. Beijo, galera. Bom Beijo, final de semana. Beijos, galera. Bom final de semana. Apareçam Obrigado na por assistir. Level. Assistam nosso podcast. Aliás, patrocinem nosso podcast. Ah, é verdade. Mandem marcas, Mimos. mandem pra marcas. Patrocinem a Tara. Vão cortar o cabelo na Tara. Vamos cortar. Ah, eu queria anunciar que eu tô indo embora também daquela. em fevereiro, então vão cortar cabelo comigo antes que eu vá embora. Ele dura pra sempre. Já cortem agora que até lá. As 2 primeiras pessoas que cortarem o cabelo no salão da Tara ganham free pro fim de semana inteiro na Level. Minhas clientes de Olha. 80 anos amanhã. Vamos lá. Beijo, galera. Tchau, tchau. Obrigado. E esse foi Fugidos do Armário, o podcast da Level Cult. Nos siga no Instagram, @Fugidos do Armário. Beijinhos.